dia. O pastor André está de férias. Semana que vem estará conosco. Pediu para mandar um abraço para todos. E eu gostaria de convidá-lo a abrir a sua Bíblia junto comigo. Em Mateus capítulo 3, a partir do versículo 16, nós vamos entrar no capítulo 4 até o versículo 11. Assim que Jesus foi batizado, saiu da água. Naquele momento o céu se abriu. Ele viu o Espírito de Deus descendo como uma pomba e pousando sobre ele. Então uma voz do céu disse: Este é o meu filho amado, de quem me agrado. Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse: Se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou-o à cidade santa, colocou-o numa parte mais alta do templo e lhe disse: Se és filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito: Ele dará ordens aos seus anjos ao seu respeito, e com as mãos ele os segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus lhe respondeu: Também está escrito: Não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Depois o diabo levou-o a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor. E disse: Tudo isto te darei, se prostrares e me adorares. Jesus lhe disse: Retira-te, Satanás, pois está escrito: Adore o Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto. Então o diabo o deixou, e os anjos vieram e os serviram. Vamos mais uma vez orar. Senhor, te louvamos porque o Senhor nos dá um novo dia de vida. Te louvamos porque certamente o Senhor é presente neste dia e as tuas misericórdias, teu amor se renovam em nossas vidas. Te louvamos porque já cantamos, já falamos o que o Senhor é, já cantamos os teus atributos, já vimos nossos irmãos, já nos alegramos ao vê-los também. E cremos que o Senhor é presente entre nós e ouve as nossas orações, e o Senhor é presente entre nós e o Senhor fala ao nosso coração através da sua palavra. E assim que suplicamos e declaramos a nossa dependência no Senhor e no Teu Espírito. Teu Espírito que nos guia, Teu Espírito que nos revela a Ti. O Teu Espírito que nos revela a Tua verdade. Teu Espírito que nos faz compreender e nos convence do pecado, da justiça e do juízo. E assim suplicamos, e assim queremos nos colocar diante do Senhor. Ouve as nossas orações, Pai, por graça e misericórdia. Assim colocamos em nome do Senhor Jesus. Amém. Eu não sei qual é a compreensão que você tem de Jesus. Aqui está no começo do ministério de Jesus. E muitas vezes quando a gente lê algum trecho da Bíblia, não sei você, muitas vezes eu sou tentado e muitas vezes eu vou por esse caminho e a gente foca somente na passagem da qual a gente está lendo e a partir dali a gente cria todo o nosso pensamento, a gente cria a nossa interpretação. Mas a gente não pode esquecer
que o narrador aqui, que Mateus, usado pelo Espírito Santo, inspirado por Deus, ele fez uma narração da história de uma maneira completa. Por isso que eu li alguns versículos antes. E nós, normalmente, quando falamos sobre tentação de Jesus, nós separamos do batismo. Mas se você reparar, o batismo tem a ver com a tentação. Porque foi no batismo onde Jesus, e aqui o livro de Mateus ele conta com mais detalhes, onde Jesus teve não somente a confirmação através do poder do Espírito Santo descendo sobre ele, mas teve a afirmação de Deus em relação a ele. Tu és o meu filho amado, em quem o meu coração se agrada. E através de Jesus e da sua obra, nós também somos chamados a crer e não somente a ouvir e falar, não, isso foi com Jesus, comigo não é. Mas certamente, por aquilo que Jesus fez por nós, pela humanidade, nós também somos chamados filhos de Deus, nós também somos chamados a alegrar, a agradar a Deus. E na verdade, Deus está falando para cada um de nós, este é o meu filho amado em quem eu me agrado. Esta é minha filha tia Noemi em quem eu me agrado. Este é o meu filho João em quem eu me agrado. Este é o meu filho, minha filha amada Sara em quem eu me agrado. Esta é a minha filha Beth em quem eu me agrado. Você já tomou isso para si? Eu creio que uma das grandes dificuldades de nós tomarmos isso para si, porque a gente para somente na primeira parte. Filho amado em quem eu me agrado. Nossa, através de Jesus eu recebi a Jesus e isso me garantiu ser amado de Deus. E nós lemos, e o versículo que mais conhecemos através de universalmente conhecido é forçar a barra, mas mundialmente é João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira, se deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E quando a gente coloca na primeira pessoa, fica mais expressivo. Esse é o meu filho, pois Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho amado para que o Tarsis não pereça, mas tenha a vida eterna. Quanto a isso, não resta dúvida. Mas a gente vai correndo na vida cristã e o diabo vai colocando mentiras em nosso coração e nós vamos colocando em dúvida as promessas, o caráter e a fala de Deus em relação a nós, em relação a tudo que nos relaciona com Deus. Porque quando chega na segunda parte, este é o meu filho amado em quem eu me agrado, é difícil para nós assimilarmos isso e colocarmos em nossa vida. Por quê? Porque a gente sabe dos tropeços que a gente faz. A gente sabe que o padrão de Deus está aqui e nós estamos menos um. E nós nos esforçamos, eu não estou dizendo que ninguém se esforça, eu me esforço, eu creio que todos se esforçam. O problema, eu creio que, da mesma forma como nós deveríamos assimilar e crer que este é eu sou filho amado de Deus, assim também o agradar a Deus deve ser feito pela fé e por aquilo que Jesus fez por você e por aquilo que Jesus faz por você. Porque na perspectiva de Deus não muda nada. Por quê? Porque Ele sempre nos olha através de Jesus. E é através de Jesus que Deus declara sempre, através da sua palavra, através da comunhão e através da ministração do Espírito Santo, que você é filho amado de Deus e que Ele se agrada de ti. Mas aí a gente começa a dialogar com Deus.
E a gente começa a colocar, mas Deus, você agrada mesmo? Ontem eu fiz aquilo, eu briguei com meu filho, ontem eu fui egoísta, ontem eu tinha uma vontade danada de só matar um pouquinho aquele meu vizinho, ou aquele meu chefe, ou assim por diante. Se a gente descer mais, a gente vai perceber isso. E eu creio que o fato da gente não vivenciar isso é porque a gente sempre relaciona o agradar a Deus em torno de você ser merecedor e dizer para Deus como eu sou bom. Eu não sei se você, mas muitas vezes eu me pego orando a Deus, falando, Deus, eu sou tão fiel para Ti. Oh Deus, me faz aquele favor, responde a minha oração, porque olha, eu sou fiel. Ou orando por outro. Oh Deus, olha pela fidelidade daquela pessoa, porque, como diz no Velho Testamento, todas as nossas obras para serem ou nos tornarem merecedores de Deus é como trapo de imundície. Por mais que a gente faça, nós não vamos chegar a ser merecedores do amor e da graça de Deus. E é por isso que Jesus veio ao mundo. Jesus não veio para ser um mestre, Jesus não veio para ser um rei celestial que ia acabar com o mal de uma vez por todas, porque se ele acabasse com o mal de uma vez por todas, ele acabaria com a humanidade, porque o mal está arraigado em nós. A palavra diz que não há um justo nem sequer um, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. E por isso Jesus veio como sofredor, como diz em Isaías 53. Nasceu numa manjedoura, se encarnou como homem, ele tomou a sua forma humana, levando sobre si o nosso castigo. Por isso ele foi crucificado e deu a solução para todo aquele que nele crer, a solução do pecado e da culpa que está diante de Deus, de nós diante de Deus. E a sua ressurreição nos dá a esperança de que Jesus foi aceito por Deus, de que o sacrifício de Jesus foi aceito e ele se agradou daquilo que Jesus ofereceu em prol da humanidade. Por isso que a palavra diz que ele se tornou pecado por nós. Por isso que a palavra diz que ele nos amou ao tal ponto que entregou o seu filho. E isso nos dá a esperança de que um dia teremos um corpo totalmente restaurado, viveremos eternamente. E viveremos eternamente na graça de Deus. Agora, enquanto estamos aqui, como Jesus, logo que recebeu esta declaração, podia bater no pé, agora vamos sair para a glória, vamos sair para o ministério, vamos fazer o que deve ser feito. Mas antes disso, Jesus é levado ao deserto. Deserto é um sinônimo de necessidade, deserto é um sinônimo de você sair do seu conforto, deserto é sinônimo de que você vai passar sede, porque ali não é um lugar agradável de se viver. E Jesus é levado para o deserto. Quando eu ouço essa palavra, eu falo, eu não gosto de ir para o deserto. Eu não sei você, mas eu não gosto. Se eu tivesse que escolher entre o deserto e um resort, certamente eu gostaria de ir para um resort. O problema é que nós achamos que a nossa vida cristã com Deus vai ser sempre um resort. Vai ser sempre um hotel de 6 estrelas, onde você vai ser servido. E não vai ser por seres humanos, nós vamos ser servidos por anjos. E não vamos ter dificuldade, e não vamos ter desertos em nossa vida. E quando entra o tentador aqui, é que aí torna a coisa pior. Porque a gente pode ir por um lado, que é crer que, como aquilo que se você conversar com muitos por aí, você vai perceber até aqui também, que há uma força do bem e uma força do mal. Inclusive alguns dizem que a força do bem, para existir como força do bem, ele precisa do mal. E muitas vezes nós somos sutilmente levados a, sabe que faz sentido?
Mas aí quando a gente volta para a palavra, a gente vê que a força do mal não se compara com Deus. Deus é criador, a força do mal é criatura. Se nós fôssemos comparar para que nós pudéssemos ter algo mais concreto em nossa mente, eu mesmo que relacionei o fato de que a força do mal é uma formiga e Deus é um ser bem maior. Porque se você entrar nessa, você vai diminuir Jesus ao ponto de perceber e vai andar com medo, principalmente se você passar por desertos. E você vai viver a vida cristã e vai ver a vida cristã como algo assim, sabe, está tudo bem, e você fala assim, estou esperando o deserto. Aí você não vivencia nem o que você tem hoje, que é aquilo que Deus está te dando de bênçãos e de alegria, mas você já antecipa o deserto falando, não, vai acontecer alguma coisa de mal. Vai, eu estou esperando. E você fica nessa ansiedade. E você fica num medo. Principalmente se acontecem coisas que você não entende, que você não consegue assimilar, e você começa a colocar o diabo em grau maior, muito maior sobre Deus. Ou então você subestima. O mal, ele tem muito a ver com as nossas escolhas. Se você fizer escolhas ruins, você certamente vai colher frutos ruins. O mal, ele é fruto de uma sociedade ignorante. Vamos dar educação ao povo. Vamos dar uma vida social melhor. Não estou dizendo que não deve ser feito isso. O problema é quando nós colocamos toda a esperança do homem e do ser humano nisso. Porque a própria história da humanidade demonstra que isso não resolve. Porque pessoas educadas, não ignorantes, pessoas cultas, são propensas a realizar pecados que muitas vezes nos escandalizam, bárbaros, que você não teria coragem de fazer. E você se pergunta, como é que o cara fez um negócio desse? Pornografia infantil não é feito por ignorantes. E pega toda a faixa etária. Não sei se vocês ouviram no noticiário, um senhor de 70 anos estava nessa. Por você ver, para nós vermos aquilo que a Bíblia menciona e revela como algo que o mal está aqui. E é interessante que ao mesmo tempo que ele diz que é individual, o mal está numa sociedade. Mas muitas vezes é mais fácil nós simplificarmos, negarmos a existência do mal, ou dizer que o mal é o outro. Eu não sou mal. O mal é minha esposa, que me tirou do sério, ou meu marido, ou meu filho, ou meu vizinho, e assim por diante. Ou depois disso, nós começamos a dizer que o mal é por causa daquela nação, o mal é porque o cara crê naquilo, o mal é porque o cara tem uma ideologia contrária a mim, e aí começa. Mas quando nós voltamos para a palavra, ela menciona que nós somos maus. Mas isso não é para nos desesperarmos, porque ao mesmo tempo que ele menciona, que a palavra menciona, que ela revela que nós somos maus, ela diz, mas se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos livrar de toda a maldade. E no capítulo 2 ainda diz, se eu digo essas coisas para que não pequeis, meus filhinhos. Mas, se todavia alguém pecar, não esqueça que junto ao Pai temos um advogado, que intercede por nós, e não somente por nós, mas pela humanidade toda. E não é um advogado do qual nós conhecemos. A ideia ali não é dizer, o Eliseu é bonzinho, ele não fez, foi no momento, ele não conseguiu se controlar, ele acabou fazendo o que fez. Não, esse
advogado junto ao Pai, ele diz assim: o Eliseu é um pecador, tem razão, mas eu paguei por ele, mas eu morri por ele, mas eu me tornei pecado por ele, e ele não tem mais nada a dever em relação à ira de Deus. Você crê nisso? Se você crê nisso, se prepare, você vai passar por desertos. Por quê? Porque a pessoa que agradou a Deus, fez e obedeceu à vontade de Deus, fez o milagre de Deus, a pessoa que era sábia, mais sábia, eu creio que em toda a terra, porque em Colossenses, capítulo 2, diz que nele, em Jesus, estão escondidos todos os tesouros. Ele foi levado para o deserto. Porque o deserto é também um momento de purificação, onde você consegue enxergar os seus limites e principalmente você consegue perceber que você é dependente de Deus e você sempre será, e você, nos seus dias, você, se não fosse Deus e a sua graça, você estava morto, perdido. Por isso que, mesmo nós não querendo encarar o deserto, Deus muitas vezes deixa que o deserto venha até nós, ou muitas vezes nós somos levados ao deserto, para que ali possamos viver e perceber que a nossa vida cristã tem que ser vivida na dependência de Deus. Tem que ser vivida na realidade de Deus, que sem mim nada podeis fazer. Que sem Jesus nós não podemos compreender os nossos desertos. E não compreendendo os nossos desertos, cria uma angústia no nosso coração, cria um medo e cria uma dúvida em relação ao caráter de Deus, em relação ao amor de Deus, porque a gente começa a colocar Deus em prova e fala: Deus, mas se eu estou, Deus, eu creio, mas eu estou passando por isso, eu fiz tudo certo, eu criei os meus filhos naquilo que devia ser criado na tua palavra, só eu sei a dificuldade de fazer isso. E deu no que deu, Deus, e aí? E a palavra diz que mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, pois tu estás comigo. No deserto, Deus está com você. Por quê? Porque Jesus enfrentou os desertos, e foi o deserto da tentação, aqui foi só o começo, porque ele foi traído, foi ofendido, foi mal compreendido, até pelos seus, e isso que gera mais dificuldade, né? Quando a gente é mal compreendido pelos nossos, quando a gente sabe que a gente vai ser mal compreendido pelo inimigo, beleza, porque já está dentro do pacote. Mas ser traído, ser mal incompreendido por aqueles que estão perto, andando 3 anos, e aí ele enfrentou a cruz, para que você tivesse poder em Cristo de passar pelo deserto. Eu não sei do seu deserto, eu sei do meu. Como é difícil passar por deserto. Mas sabe que é uma coisa, é um segredo que a palavra diz, que aqueles que são amados de Deus, aqueles que são chegados de Deus, vão ser atraídos para o deserto. E mais ainda, vão ser atraídos a serem tentados. Você já reparou que quando você toma um compromisso, né, você fala: não, esse ano vai. Né, ou você toma um compromisso de se santificar de algo, alguma coisa, não é nessa hora que o tentador mais vem. E às vezes vem de várias formas, né? Ali no Jardim do Éden veio como uma cobra.
Mas tem outros meios, porque o diabo também é criativo. Mas se você entende quem é Jesus, se você entende que o caráter de Deus está envolvido com as suas promessas e as suas verdades na sua relação, você também vai saber que você vai passar por desertos e vai ter o tentador como teve Jesus na sua vida. Mas você, como Jesus, e assim que nós podemos ver o fato de que Jesus passou pelo que passou para que nele, em Hebreus capítulo 4, versículo 15 e 16, diz assim, que nele nós podemos alcançar o quê? Graça e misericórdia nas nossas necessidades. Pois nós não temos um sumo sacerdote que não vem até nós. No grande sumo sacerdote, além de nos colocar diante de Deus, ele mesmo se entregou por nós. E ele em tudo foi tentado, para que pudesse compreender e você ouvir. Porque é gostoso quando você está com uma dificuldade, alguém chega e fala assim, depois de você ter falado tudo, alguém fala assim, eu sei o que você está passando. Eu não sei na dimensão, mas eu sei porque eu já passei por isso. E eu posso imaginar o que você está sofrendo. Imagina Jesus dizendo isso. E isso tem que ser confortante para você, e isso tem que te estimular a se adentrar mais ainda no seu relacionamento com esse Deus. Por quê? Porque, sabe, gente, aqui, como no Jardim do Éden, o diabo ele sempre tem algo para dizer, para colocar em dúvida em nosso coração. E quando eu falo nosso coração, é onde está a nossa compreensão, nossos valores, a nossa maneira de enxergar a vida. Porque muitas vezes aquilo que o coração deseja, a mente planeja. Muitas vezes aquilo que o coração, a vontade põe em prática. Você já viu quando você está, vou colocar um exemplo básico, tá? Brigadeiro, eu quero brigadeiro, está até babando e tal. Tem pessoas que... Você chega ao ponto de... Não tem horário, você vai, você faz, você se queima. Quando você está afim de... Eu vivi uma experiência dessa ontem à noite. Cheguei cansado, aquele negócio todo, ficamos de sexta para sábado com os adolescentes, né? E aí você não dorme, né? Mas é muito legal ficar com eles são muito bonzinhos. Vocês não podem acreditar, vocês não acreditam, mas eu estou dizendo que é. Talvez para mim, né, por isso. E aí fui tomar um leite, fiquei, sabe, imaginando leite com Nescau, aquele negócio todo, aí peguei, botei, só tinha um copo, botei em cima da mesa, tal, coloquei açúcar, aí fiquei babando. Quando eu fui guardar o açúcar, bati no copo de leite, derramou todo, eu fiquei babando, e além de babar, eu falei, cara, eu tenho que limpar isso aqui antes que a Denise chegue. E foi uma correria. A gente tem que ter uma compreensão exata daquilo que Deus faz. E vivenciar essa realidade da palavra. Porque o que o diabo fez aqui foi falar assim, ó, se tu és filho de Deus, mas Deus já tinha acabado de declarar para ele, momentos atrás, que ele era filho de Deus. Você já vivenciou uma realidade dessa? Deus de uma certa maneira, você está lá no seu momento a só, e Deus revela para você, fala, nossa, eu sou amado de Deus, aleluia, amém. Ou então numa reunião, você fala, aleluia. Aí você sai, e aí o diabo fala, vem cá, se você é filho de Deus, faz isso. E às vezes a gente é enganado. Eu sou filho de Deus, sim. Quer ver? Mas aí Jesus fala assim, olha, nem só de pão viverá o homem. Na verdade, Deus está tentando colocar, na verdade coloca para nós assim, a nossa vida não tem que estar alicerçada só no materialismo. Porque nós não somos só matéria, nós somos seres espirituais. E nós devemos investir. Por isso que ele diz que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede de
Deus. Ou seja, eu estou satisfeito com Deus na minha vida. Sabe o que é satisfeito? A ideia é quando você é convidado por alguém e o cara fala, meu, vou fazer um bobó de camarão, um bobó de camarão não, um camarão na moranga. Você fala, nossa, que legal, vou tirar o atraso. E aí o cara faz, e a família faz, você é bem recebido, aquele negócio todo. Você sai satisfeito. Pode alguém te oferecer pode alguém te oferecer logo depois, uma comida super saborosa que você gosta. O que você vai falar? Não quero, porque eu estou satisfeito. Essa é a ideia que Deus está passando quando Ele diz, não, nem só de pão viverá o homem. A sua vida vai se resumir em correr atrás do que é material somente. Ou, não só para si, mas para os seus filhos. Meu filho, você tem que estudar porque você tem que ganhar dinheiro. Meu filho, você tem que ter um bom emprego porque você tem que sustentar o papai ou se sustentar. Meu filho, e a gente é envolvido nessa filosofia. Nós somos levados a colocar, e aí a gente fica meio preocupado, porque eu não sei se eu estou chegando, estou mais de 60 naquele negócio todo. E agora? Daqui a pouco, como é que vai ser? E Deus tem, essa madrugada mesmo eu estive orando, Deus tem colocado, até aqui Deus tem me sustentado. Isso não quer dizer que eu não tenho que fazer o que tem que ser feito, mas isso não deve tirar a minha paz. E duvidar do caráter de Deus, de cuidador da minha vida. E não fazer da minha vida que eu vou ser só feliz se eu tiver um nível de conforto X. E fazer com que a minha vida corra atrás somente disso, porque, um dia vamos morrer. Como diz Jesus, e louco, o que você vai fazer da sua vida? Hoje pedirão a tua alma. Se és filho de Deus, joga-te daqui. Versículo 6. Prova que você é filho de Deus. E Jesus fala, ele fala assim, o diabo cita o Salmo 92, versículo 11 e 12, e Jesus responde, também está escrito, não ponha à prova o Senhor, seu Deus. Aí eu falei, ai, quantas vezes eu coloquei prova o Senhor, meu Deus. De relacionar o fato de eu ser filho de Deus com aquilo que Deus vai fazer por mim. Se Deus fizer, está comprovado que eu sou filho de Deus. E a palavra de Deus? E a declaração de Deus através da sua palavra, através da morte do Espírito Santo, para você não vale nada? É só se você ver, é só se for aquilo conforme a sua ideia. E Deus muitas vezes nos tira do nosso conforto e nos dá rasteira para percebermos que a nossa vida não é por aquilo que temos agora, mas é pela palavra de Deus que é comprovada. Eis que estou convosco todos os dias. Eis que eu sofro com você, eis que eu tenho a vida eterna. Principalmente se você está passando por um momento de deserto, onde você tem algo que humanamente é incurável. E muitas vezes nós somos pegos a tentar a Deus. E eu creio que, às vezes nós somos petulantes, né? Puxa vida, eu colocando Deus nas paredes. Deus, e aí? Faz aí. Você não falou que eu sou seu filho? E o último, ele levou num alto e mostrou todos os reinos e nações e falou, tudo isso eu te darei. Foi Deus que deu ao diabo. Um dia ele vai restaurar e vai requerer para si, porque diz que todo joelho se dobrará a quem? A Jesus. Por quê? Por causa da sua obra na cruz e a sua redenção. Mas o diabo nos engana achando, agora você precisa ter status e poder.
E a nossa motivação, quando menos esperamos, nós queremos... Às vezes a gente não quer um poder assim, né? Eu não quero ser um CEO de uma multinacional. Eu sendo um CEO aqui na minha casa, tá bom. Eu sendo um CEO ali no meu círculo de igreja, tá bom. E às vezes a gente procura isso, e a nossa vida se volta para isso, e Deus tem falado, e temos uma facilidade para eleger ídolos em nossa vida, que é uma barbaridade. Se você não crê nisso, lê o Velho Testamento, você vai perceber, e hoje também nós temos a mesma facilidade de eleger ídolos e colocar no lugar de Deus. Por isso que Jeremias fala que o nosso coração é enganoso, mais do que todas as coisas, porque o nosso coração sempre vai querer eleger ídolos no lugar de Deus. Por isso nós precisamos da vivência do Espírito Santo, do poder do Senhor Jesus, da dependência de Jesus, para que o nosso coração não se desvirtue. E por isso que a palavra, se você perceber, foi tudo com a palavra. E não foi só Jesus, o diabo também conhece a palavra. Que ele jogou. Aí Jesus veio e falou, ó, está aqui. E nós temos disponível em nossas mãos a palavra. Eu sei que isso vai levar de nós o tempo de nos chegarmos diante de Deus, da leitura, da meditação, da memorização. Agora, não ponha e não creia e não visualize, não estabeleça a Bíblia como um talismã na sua vida. É o Senhor da palavra. Porque a palavra é revelação do Deus que se manifestou entre nós e morreu na cruz para que você tivesse vida. E o poder da palavra está alicerçado no caráter e na pessoa de Deus. E a palavra de Deus tem que filtrar os nossos sentimentos, a nossa vontade e os nossos objetivos para não cairmos nas mentiras do diabo. E eu creio que nós podemos perceber que não podemos desconectar o batismo da tentação, que eu não posso viver a vida cristã segundo as minhas possibilidades e merecimentos, e de que eu dependo de Deus e de Jesus na minha vida, porque Ele deixou a sua palavra. E não somente a sua palavra, Ele deixou o seu Espírito que habita em nós, que nos revela a palavra e nos faz entender a palavra. Porque certamente a palavra não é algo fácil de compreender. Muitas vezes é loucura para os que se perdem e escândalo para muitos. Mas como diz Paulo, não me vergonho do Evangelho, pois é o poder de salvação de todo aquele que nele crê. Primeiro do judeu e depois do gentio. E se Jesus, que é Jesus, vivenciou essa sua vida num conhecimento da palavra, eu estou querendo viver e levar a minha vida sem esse conhecimento? É uma exortação. E é uma constatação de que devemos vivenciar a realidade da vida através das promessas, através da palavra que se revela e que revela o caráter e a pessoa de Deus e que nos dá força e poder para vencermos o diabo e os desertos. Amém? Que deserto você está vivenciando? O que o tentador tem tentado na sua vida, no seu coração, para você duvidar de que você é filho amado de Deus? O que o diabo tem lançado na sua cabeça e no seu coração para dizer que você não agrada a Deus, que você tem que viver de cabeça baixa,
Porque o diabo não pode tirar a nossa salvação, mas ele pode fazer com que você viva a vida cristã de cabeça baixa. E você não testemunhe do poder e da graça de Deus na sua vida. Eu gostaria de aproveitar esse momento que Deus tem nos dado para que você, para que nós, todos, que cremos nesse Deus que é presente entre nós, possamos declarar que Ele é o nosso Salvador, que possamos declarar que Ele é o nosso Deus e que eu não consigo vivenciar a realidade da vida e passar pelos desertos da vida sem esse Jesus que morreu na cruz. Eu queria convidar você, se você vai ficar de olhos abertos, se vai ajoelhar, se vai fechar o olho, eu não sei, mas eu queria convidá-lo a clamar para esse Deus e colocar diante de Deus os seus desertos. E talvez você vai dizer: Senhor, eu não aguento mais o meu deserto. Oh Deus, esse deserto está acabando com a minha vida, está acabando com a minha esperança. Mas eu quero voltar para Ti, Senhor, renova minhas forças. Talvez você vai falar: Senhor, o diabo, o acusador está me acusando de coisas, e eu estou meio que concordando com ele, de pecados que eu já confessei, mas ele traz. Por que isso? Essa é a estratégia do diabo, mas você está perdoado, então declara o seu perdão. Declara que você é um filho que agrada a Deus em Jesus. Fala com Deus. Oh Senhor, tem misericórdia de nós e perdoa-nos, porque muitas vezes duvidamos do Teu poder, das Tuas promessas, das Tuas revelações. Muitas vezes nós somos absorvidos pelos desertos que passamos e levados pelas mentiras do grande acusador das nossas almas, que foi vencido na cruz em Jesus, que foi exposto ao ridículo quando Jesus se entregou na cruz, que Ele ruge como leão, mas seus dentes não mordem mais, porque Jesus é quem nos protege. Mas muitas vezes, Pai, nós somos levados, Senhor, perdoa-nos, Senhor Jesus. Perdoa-nos, Pai. E queremos declarar que o Senhor é o Filho de Deus, que Jesus é o nosso Salvador e que o Teu Espírito Santo habita em nós e nos revela o Teu caráter, que a Tua palavra foi deixada, que a Tua palavra viva, que é Jesus, revelado nas Escrituras, nos sustenta e que a nossa vida depende de Ti. Senhor, nos perdoa que muitas vezes a nossa vida está baseada somente no material e nós somos levados a isso, Senhor. Nos perdoa, Pai, que muitas vezes procuramos o poder e queremos subjugar as pessoas, os outros, para demonstrar que somos alguma coisa. Senhor, nos perdoa que muitas vezes nós levamos a nossa vida cristã por mérito e queremos colocar isso diante de Deus, de Ti, dizendo: ó Senhor, eu sou tão bonzinho, ó Senhor, eu já não faço mais esse pecado, ó Senhor, eu já sou tão legal, Senhor, me abençoa. Senhor, nos perdoa e nos faz vivenciar a realidade de Jesus e de Deus em nossa vida e da Sua palavra. E que possamos vivenciar a alegria, e a alegria de se distanciar daquilo que desagrada a Ti, não por medo, ou porque vamos perder,
Não, mas porque o Senhor é Deus e queremos ser iguais a Ti. Porque a Tua palavra diz, sede santo porque eu sou santo. Porque o Teu amor nos constrange a vivenciar uma vida de amor, que é o que nos satisfaz e nos dá a vida que o Senhor veio e nos deu em Cristo Jesus, na cruz e na ressurreição. Assim te pedimos, Senhor, tem misericórdia de nós. Consola, Senhor, os corações que estão já no deserto quase desistindo. Consola e dê força aos corações que quase estão caindo na tentação e já estão pensando e duvidando do Teu caráter. Senhor, renova com a Tua palavra, renova com o Teu Espírito, renova, Senhor Jesus, tem misericórdia de nós. É o que suplicamos, Pai, é o que suplicamos. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Teremos agora um momento de ofertório, não esquecendo da nossa campanha de acessibilidade. E juntamente com a campanha de acessibilidade nós temos o livro de ouro, que ficará junto com o irmão Jamir, onde você pode colocar uma dedicatória, onde vai ficar registrado para futuras gerações aquilo que Deus fez em nosso meio. Que Deus assim nos abençoe. Vamos orar, vamos ficar de pé. Senhor, muito obrigado porque reconhecemos que o Senhor é o nosso provedor. E queremos agora Te adorar através dos dízimos e ofertas. E queremos assim declarar que o Senhor é o nosso Deus. Em nome de Jesus, amém.